Brasil registra a menor taxa de desemprego da série histórica. E você vai ver ainda. Caixas pretas de avião que colidiu com um helicóptero militar em Washington são encontradas. E ainda, brasileiros reagem ao anúncio de retorno de Neymar ao Santos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, a gente abre esta edição com uma boa notícia. O Brasil registrou no ano passado a menor taxa de desemprego da série histórica. É o melhor resultado desde que o IBGE começou a calcular o índice em 2012. O percentual médio do desemprego em 2024 foi de 6,6%, o que mostra uma evolução desde a pandemia. Em 2023, o Brasil já tinha registrado a menor taxa histórica, com 7,8%. E no ano passado, o resultado conseguiu ser melhor. No último trimestre de 2024, foi registrado 6,2% de desempregados, o que representa o patamar do país. A população desocupada, que, segundo o IBGE, são pessoas que não trabalham, mas que estão em busca de uma oportunidade, também reduziu em relação a 2023. Representam 7,4 milhões de pessoas. No ano retrasado, eram cerca de 8 milhões e meio. Outro recorde foi o número de ocupados. Agora, o Brasil tem 103,3 milhões de pessoas com trabalho remunerado, que correspondem a 58,6% de toda a população brasileira com 14 anos ou mais. Na tarde desta quinta-feira, durante coletiva de imprensa, o presidente Lula minimizou o fato de a primeira reunião do Copom, presidida por Gabriel Galípolo, ter mantido o ritmo de alta dos juros da economia a 13,25%. Ele afirmou que Galípolo é muito competente e tem total autonomia para tomar decisões. O Banco Central elevou nesta quarta-feira em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia. O presidente Lula falou que o aumento já era esperado por todos. Ele afirmou que Galípolo é muito competente e que o governo confia plenamente nele. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente. E o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. A entrevista do presidente Lula, sem tema previamente anunciado, marca uma mudança na estratégia de comunicação adotada pelo novo ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira. O governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, encerrou 2024 com um déficit primário de 43 bilhões de reais. O número foi divulgado nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional. Pressionado pelas enchentes no Rio Grande do Sul e pelo crescimento de gastos obrigatórios, como Previdência Social e benefício de prestação continuada, o governo central encerrou 2024 com um déficit primário de 43 bilhões de reais. O governo central é formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O valor representa queda real, descontada a inflação, de 81,7% em relação a 2023, quando o déficit primário tinha ficado em 228,4 bilhões de reais, puxado pelo pagamento de precatórios atrasados. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro. Ao considerar apenas os gastos dentro do arcabouço fiscal, o déficit primário ficou em 11 bilhões. Esse resultado exclui 31,8 bilhões em créditos extraordinários, a maioria para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e 143 milhões relativos a renúncias fiscais. Do lado da receita, a arrecadação recorde de 2024 impediu um déficit mais alto.
A arrecadação foi ajudada pelas receitas extraordinárias da taxação dos fundos exclusivos, da reoneração dos combustíveis e do crescimento econômico, que se refletiu em pagamento de mais tributos. E agora a gente muda de assunto e fala sobre a previsão do tempo. O mês de janeiro foi muito chuvoso e várias partes do Brasil registraram transtornos, além de mortes por causa dos temporais. Como será que fica o tempo neste primeiro fim de semana de fevereiro? Será que essas chuvas intensas vão continuar? É o que a gente vai saber agora, conversando ao vivo com a especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Maria Clara, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Tabata. Bom dia também a todos que nos acompanham. Olha, infelizmente, Tabata, nós temos um alerta aí para chuvas volumosas em áreas que já sofreram com chuvas recorrentes, com transtornos aí durante o mês de janeiro. Então, áreas do Sudeste merecem muita atenção agora neste primeiro fim de semana aí do mês de fevereiro, nesse comecinho aí do mês de fevereiro, porque tem previsão de muita chuva, chuva muito volumosa para áreas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e até a metade sul de Minas Gerais, Tabata. Maria Clara, eu ia exatamente te fazer essa pergunta, porque o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele emitiu 6 alertas, para chuvas fortes hoje, sexta-feira, abrangem 23 estados, também o Distrito Federal. Então, essa chuva intensa, ela acontece em quase todo o país. Exatamente. Os temporais, bem típicos dessa época do ano, acontecem em boa parte do Brasil. Temos, neste momento, um corredor de umidade se formando entre o sudeste e o norte do país. E isso aumenta o volume de chuva em áreas do sudeste, como eu falei, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que devem ser as regiões mais atingidas pelas chuvas volumosas, mas também favorece a formação de tempestades, nuvens mais carregadas em todos os estados do centro-oeste, áreas também da região norte, entre Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins e na região sul, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. São estas áreas que merecem muita atenção, principalmente entre hoje e amanhã, mas destacando aí principalmente o Sudeste, porque o solo no Sudeste, Tabata, está muito encharcado. Nós tivemos chuvas intensas, bem volumosas, a umidade está toda infiltrada no solo e o solo está fragilizado. Então, qualquer chuva que aconteça agora nos próximos dias tem potencial para provocar transtornos, alagamentos, deslizamentos aqui no Sudeste do Brasil. Não que outros estados não sofram também com essas chuvas, mas o potencial ele é menor. As chuvas nos outros estados são mais localizadas, mas qualquer chuva de verão é uma chuva que merece atenção, Tabata. Esse mês, Maria Clara, várias cidades registraram volumes de chuvas, muito acima do esperado. Na última vez que você entrou aqui ao vivo com a gente, você até mencionou isso. Agora, como que deve ser esse mês de fevereiro, Amanhã já começa o mês de fevereiro, dia 1º. Esse próximo mês, deve ser parecido com janeiro? Chuvas intensas? O que é esperado? Olha, a gente deve ter uma configuração semelhante ao que aconteceu em janeiro. Então, vamos começar o mês com esse corredor de umidade, até pelo menos aí o dia 4, dia 5, então metade da semana que vem. Ainda teremos a atuação dessas instabilidades no Brasil Central, podendo provocar chuvas recorrentes e bem volumosas. Inclusive, essa chuva pode até superar a média do mês em alguns pontos, principalmente do Sudeste, mas depois do dia 5, esse corredor de umidade ele perde intensidade. A gente volta com aquela característica de pancadas de chuva de verão, temperaturas muito elevadas, chuvas concentradas no período da tarde. Essas chuvas elas não são chuvas generalizadas, são pontuais, acontecem em uma região e em outra não. Isso deve persistir até pelo menos metade do mês de fevereiro. Então, temperaturas mais elevadas, pancadas isoladas entre o dia 5 e o dia 15. E na segunda metade do mês, aí a gente já volta com os corredores de umidade novamente atuando aqui na região do Brasil Central, pegando mais uma vez Sudeste e Centro-Oeste, também com potencial de chuvas volumosas. No geral, o mês de fevereiro ele deve ter chuvas acima da média, mas a distribuição dessa chuva é que o pessoal deve ficar em alerta, tomar cuidado quando que essas chuvas mais intensas devem acontecer. Então, especialmente agora no início do mês e voltando depois do dia 15, Tabata.
O que chama a atenção, Maria Clara, são as temperaturas, né? Apesar de que no começo da tarde, ali mais ou menos, a gente sente um abafamento, né? Principalmente aqui em São Paulo, uma sensação de tempo muito quente, como se não tivesse vento, né? Essa sensação ruim, assim, de abafado. Mas no finalzinho do dia, esses últimos dias, né? Essa última semana, a temperatura ela tem caído. Isso é normal porque nós estamos no verão, né? E a sensação, quando abre a janela e olha de cara esse tempo fechado, aí sente esse vento friozinho, parece que a gente está no outono, na verdade. É verdade, Tabata. Essa é uma das características, né, desses corredores de umidade que se formam aqui durante os meses de verão. Quando eles estão ativos, a sensação que nós temos é que estamos num período de transição, né? Num período de outono, com uma temperatura mais amena, a temperatura não sobe tanto, à tarde dá aquela sensação de tempo abafado, mas depois a temperatura volta a cair. O que não acontece quando não temos esses corredores de umidade. Então, depois do dia 5, quando esse corredor se desconfigurar, aí a gente volta com aquele padrão típico de verão. Sol na maior parte do dia, a temperatura sobe bastante e aí tem até aquelas pancadas de chuva de fim de tarde. E no geral, né, a gente fala assim, a média do verão é mais alta, mas a média do verão é mais alta justamente pelos dias de temperaturas mais elevadas, porque aí a temperatura sobe muito, tem muita incidência de radiação solar e isso acaba levando a média climatológica do mês para cima. Mas não que todos os dias aí do verão tenham temperaturas acima de 30, 35 graus. Quando temos o tempo mais fechado, mas encoberto em chuvas recorrentes, que é normal, né, para essa época do ano, a temperatura acaba ficando mais baixa porque não tem incidência de radiação solar o suficiente para aquecer a superfície aqui da Terra, né? Então a gente acaba tendo temperaturas mais amenas, Tabata. Maria Clara, só para a gente encerrar então a entrevista, para reforçar quem estiver nos acompanhando, então este final de semana não vai dar praia em boa parte do país, né? Exatamente, Tabata, principalmente litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, e o pessoal que costuma, né, frequentar áreas de cachoeira, áreas com lago e que tem cachoeira, essas regiões também são regiões muito preocupantes, porque podem acontecer as chamadas trombas d'água, né, tanto aqui no Sudeste como no Centro-Oeste e até no interior da Bahia. São regiões que podem não estar recebendo chuva naquele momento, a chuva está acontecendo na cabeceira do rio, mas ela vai ganhando intensidade quando chega na região da cachoeira, ela vem com volume muito alto e acontecem as cabeças d'água, que surpreendem as pessoas nessa época do ano, os banhistas. Então, essa condição, ela pode acontecer neste fim de semana, né? Tem muitas condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência desse tipo de fenômeno neste final de semana. Então, se vai para uma cachoeira, vai para uma área que tem esse tipo de formação, dá uma olhadinha antes na previsão do tempo, vê se tem alguma coisa prevista ali para a área que você vai visitar e tome todos os cuidados. E durante uma tempestade, Tabata, é importante a gente lembrar, não enfrentar pontos de alagamento, não enfrentar enchentes e nunca se abrigar embaixo de árvores. Sempre procurar uma região de alvenaria para ficar protegido, Tabata. Com certeza. Muito obrigada, Maria Clara. E sempre alguma dúvida, né, precisando de alguma coisa, entrar em contato com a Defesa Civil. Maria Clara, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer falar contigo e um ótimo final de semana. Ótimo final de semana e até a próxima. Até. Nós acabamos de falar com a Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK. E agora a gente muda de assunto porque desde o início da manhã as polícias militar e civil fazem uma operação no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram passageiros se deitando no chão dos ônibus e trens para se proteger do tiroteio. A Avenida Brasil e a linha vermelha, as principais vias expressas do Rio, ficaram fechadas nos dois sentidos. Cerca de 400 agentes do Comando de Operações Especiais e do Batalhão de Choque estão na região com apoio de 10 blindados. Um tenente foi baleado na operação e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Até o momento, 8 pessoas foram presas. Uma quantidade de drogas, 3 fuzis e 3 granadas
foram apreendidas. De acordo com a PM, o objetivo é impedir a expansão territorial do 3º Comando Puro, que é a facção que atua na região, além de reprimir os confrontos entre grupos rivais. E veja a seguir, a gente vai falar sobre as caixas pretas do avião que colidiu com o helicóptero em Washington. E antes do intervalo, vamos agora com uma câmera ao vivo de Sátiro Dias, na Bahia. 32 graus, nós voltamos já. E o Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. E olha, as caixas pretas do avião de passageiros que se chocou no ar com um helicóptero militar em Washington na noite de quarta-feira foram encontradas. A informação foi divulgada por meios de comunicação americanos nesta quinta-feira. As duas caixas pretas do avião de passageiros que se chocou no ar com um helicóptero militar em Washington foram encontradas. A informação foi divulgada por meios de comunicação americanos nesta quinta-feira. Os investigadores recuperaram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados do voo, que serão analisados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte, responsável pela investigação, informaram fontes anônimas às emissoras CBS News e ABC News. 64 pessoas viajavam no avião que colidiu com um helicóptero do Exército, com 3 militares a bordo, na noite de quarta, sobre o rio Potomac. Os destroços das duas aeronaves estão emergindo das águas e barcos de resgate e equipes de mergulhadores vasculham a área. Com 67 mortos, o acidente é a pior catástrofe aérea dos Estados Unidos desde que um avião da American Airlines caiu logo após a decolagem do aeroporto John Kennedy, em Nova York, em novembro de 2001. Por 5 votos a 2, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassaram nesta quinta-feira o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O magistrado entendeu que ela cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao espalhar fake news sobre o processo eleitoral de 2022. Com a decisão, Zambelli fica inelegível por 8 anos. O julgamento ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E olha, 6 postes foram furtadas na zona sul da capital paulista. Os veículos avaliados em 3 milhões de reais estavam dentro de um estacionamento quando o crime aconteceu. Os suspeitos pulam o muro do estacionamento e seguem rumo aos carros de luxo. O caso aconteceu na Rua Funchal, na Vila Olímpia, bairro Nobre de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, 6 criminosos participaram da ação. Cada um ficou responsável pelo furto de um veículo. A Secretaria de Segurança Pública informou que 4 dos 6 automóveis localizados pelo GPS foram encontrados em bairros próximos. O caso foi registrado no 96º Distrito Policial, na cidade de Monções. E a polícia segue com as buscas pelos outros 2 carros ainda não localizados e informações dos suspeitos pelo crime. E olha, agora a gente fala de saúde. A partir de amanhã, uma nova regra relacionada ao cancelamento de planos de saúde começa a valer. Os contratos só poderão ser cancelados se o beneficiário deixar de pagar no mínimo 2 mensalidades em um período de 12 meses. Não importa se é seguida ou não. Na antiga regra, se o pagamento ficasse aberto por 60 dias, o contrato já poderia ser cancelado. Outra mudança é que o cancelamento só poderá ocorrer se o plano comunicar o beneficiário, seja por meio de cartas, SMS, ligações ou outro meio. Se não houver confirmação de que o usuário esteja ciente da falta de pagamentos, o plano deve continuar funcionando.
E a Receita Federal paga hoje o lote da malha fina do imposto de renda. Cerca de 268 mil contribuintes receberam 864 milhões de reais. Desse total, 402 milhões são de contribuintes com prioridade no reembolso. Caso o contribuinte não tenha o Pix do CPF declarado, deve entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, exonerou nesta quarta-feira o capitão da Polícia Militar, Rafael Alves Mendonça, que atuou como assessor do gabinete do prefeito e chegou a integrar a equipe responsável por sua escolta. Mendonça é suspeito de ter integrado um grupo de agentes investigado por supostamente vazar informações de operações policiais para o PCC. O capitão da Polícia Militar, que chefiou a agência de inteligência da Rota no passado, trabalhava na assessoria policial militar da Prefeitura desde junho do ano passado. Rafael é investigado em liberdade. E olha, agora a gente fala de esporte. Neymar anunciou nesta quinta-feira o retorno ao Santos, clube que o revelou para o futebol 3 dias depois do encerramento do vínculo com Al Hilal. No Brasil, torcedores repercutiram a volta do jogador. O retorno de Neymar ao Santos, clube que o revelou para o futebol, repercutiu nas ruas nesta quinta-feira. Com certeza, né? O Neymar é um bom jogador, né? Um dos melhores do mundo. E creio que o desempenho dele no Santos vai ser excelente. Eu acho que ele vai ser o Neymar, né? De sempre. Ele é polêmico, sempre foi e sempre vai ser, não tem como. Atrai sempre muita atenção, então é o Neymar, né? Não tem como. Então o futebol brasileiro está ficando muito mais forte assim. É bom, quanto mais jogadores bons igual o Neymar voltando pro Brasil, melhor é. Neymar anunciou o retorno ao Santos nesta quinta, 3 dias depois do encerramento do vínculo com o Al Hilal. O atacante teve uma passagem frustrante pelo futebol saudita, com poucas partidas e apenas um gol marcado em 2 anos. Neymar anunciou a volta à Vila Belmiro em um vídeo publicado nas redes sociais. No Santos, ele foi campeão da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores em 2011. Depois de deixar o clube paulista, passou por Barcelona e Paris Saint-Germain, antes de fechar um contrato milionário com o Al Hilal, clube em que pouco conseguiu atuar devido a uma grave lesão no joelho. Neymar chegou a retornar aos gramados, mas sofreu uma lesão muscular que o tirou mais uma vez de ação. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da encantadora Madrid, capital da Espanha. Madrid é a capital e maior cidade da Espanha, localizada no centro do país. Com uma população de mais de 3 milhões de habitantes, é um dos maiores centros culturais, políticos e econômicos da Europa. Madrid é conhecida por sua vida vibrante, ruas movimentadas, praças históricas e uma impressionante coleção de arte. E vale a pena dar uma olhadinha para saber como estão as coisas por lá neste momento. Vamos abrir a tela para ver uma câmera ao vivo. Por lá são 15 horas e 54 minutos. E olha, culturalmente, Madrid é um polo de música, teatro, dança e gastronomia. A cidade também se destaca por sua paixão pelo futebol, sendo o lar dos 2 maiores clubes do país, Real Madrid e Atlético de Madrid. Com uma mistura única de tradição, modernidade, ela oferece aos seus visitantes uma experiência completa e única, com uma infraestrutura bem desenvolvida e um clima muito agradável. Realmente, olha só quantos turistas passam por lá neste momento. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana. A gente se vê.